Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, que fala sobre o matrimônio, ele traz vários detalhes interessantes para a nossa reflexão. Interessante que, porque, primeiramente, alguns fariseus se aproximam de Jesus não porque queriam saber, não porque estavam curiosos, mas diz o evangelho, perguntaram para o tentar, queriam tentar Jesus. E disseram: É permitido ao homem, é permitido ao homem despedir sua mulher, sua esposa, por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Eu fico pensando se essa pergunta, eu fico pensando essa pergunta nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje se divorcia do seu cônjuge por qualquer motivo. As pessoas têm brincado com o matrimônio, com o sacramento. Assim como as pessoas se unem de qualquer jeito, elas também se separam de qualquer jeito. Fácil, fácil. Porque muitas pessoas não compreenderam o que é o matrimônio, qual o sentido do matrimônio. E se não compreenderam, se não sabem do sentido do matrimônio, então não vão saber viver o matrimônio. Percebe? Entende? Interessante, porque diante dessa pergunta dos fariseus, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, e aqui tem um outro detalhe muito interessante. Qual é o detalhe? Jesus, ele vai na fonte. Qual é a fonte? É Deus. Quem foi que criou o matrimônio? Quem foi que criou o matrimônio? A igreja? Os homens? Não. Quem criou o matrimônio foi Deus. E Jesus, diante do questionamento dos fariseus, Jesus vai dizer: Nunca lestes que o Criador, veja, o Criador, quem é o Criador, meu povo? Deus.
o Criador de todas as coisas, desde o início, os fez homem e mulher. Quem foi que criou o matrimônio? Os fez homem e mulher. Foi Deus que juntou o homem e a mulher e os abençoou. E disse: sede fecundos. E estes, pela bênção de Deus, se tornam uma só carne. Ou seja, o matrimônio, ele é indissolúvel. Que o homem não separe o que Deus uniu. Uma vez casados validamente, é até que a morte separe. Ah, mas é porque aconteceu. Bom, pode até por um motivo ou outro existir a separação dos corpos. Mas mesmo com a separação dos corpos, continua a existir o matrimônio. A não ser num caso onde o, o matrimônio foi celebrado de uma forma inválida. Então, isso precisa passar pelo tribunal eclesiástico para que a igreja depois declare se aquele casamento é nulo ou não. Mas aí tem todo um processo que a igreja precisa averiguar, analisar. Mas aí é outra coisa. Mas o casamento celebrado validamente, então é até que a morte separe. Mesmo ou apesar dos pesares. Ah, por isso, por aquilo, enfim. Casamento celebrado validamente e até que a morte separe. Pode haver a separação dos corpos, mas estão casados mesmo assim. É o vínculo do matrimônio. O casamento é indissolúvel. E Jesus diz isso no Evangelho. Jesus diz assim, ó: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ponto. O que Deus uniu, o homem não separe. Compreende, meu povo? E os fariseus ainda tentaram argumentar, né? Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, olha o que Jesus vai dizer. Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, todos aqueles motivos pelos quais torna o casamento nulo, e se casar com outra, comete adultério. Padre, eu casei com uma pessoa na igreja, não deu certo, eu separei e hoje estou com outra. Adultério. Tem gente que se zanga e diz assim: ah, porque a igreja. Não, não é a igreja. É o Criador dela, é o fundador dela, é nosso Senhor que disse. É Ele que está dizendo aqui. Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. É Jesus que está dizendo. É Ele que está dizendo, meu povo. Então, hoje em dia existe um problema muito sério. Porque com o passar dos tempos, as pessoas ficam querendo impor a sua opinião, ou o seu pensamento, ou a sua forma de compreender o matrimônio, colocando acima até de Deus. Então, hoje tem pessoas dizendo a igreja está errada, inclusive as pessoas dizendo a Bíblia está errada. Percebe? O que vale é o pensamento de cada um, é o relativismo. Então, por isso que a atitude de Jesus é fundamental. Não lestes que o Criador, Jesus, vai à fonte.
Você quer compreender o matrimônio? Busca a Deus. O que Deus fala sobre o matrimônio? O que a palavra de Deus fala sobre o matrimônio? O que a igreja ensina sobre o matrimônio? A igreja transmite aquilo que recebeu de Deus. Percebe? Hoje, diante de tantas ideologias e diante de tantas correntes de pensamento, não lestes que o Criador. O que Deus fala sobre isso? É uma pergunta fundamental. O que Deus fala sobre isso? Então reflitamos sobre isso. Depois, os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso. E é o que a gente vê hoje. Até as pessoas que se casam, que, como eu dizia anteriormente, que se casam de qualquer jeito, sem compreender o que é o matrimônio, qual é o seu sentido, qual é a sua importância, e, consequentemente, não vão viver bem o seu matrimônio, nem tente. Mas os que têm uma fé esclarecida, que foram bem catequizados, que sabem o que é o casamento e assim se casam, entendem. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Aí Jesus fala dos estados de vida, né? Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Jesus fala os eunucos, né? Os castrados. Outros, porque os homens, né, assim os fizeram, né? Ou seja, os eunucos. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus, ou seja, os celibatários, os consagrados. Quem puder entender, entenda de Jesus. Então, que nosso Senhor nos dê sempre a sua sabedoria para entendermos aquilo que vem dele, aquilo que vem de Deus. E uma vez iluminados por Deus, que sejamos capazes de colocar em prática, de viver o plano de Deus, dentro do estado de vida que cada um foi chamado a viver. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.